Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Como você está? Então, nós estamos nos encontrando novamente para trabalhar, para continuar trabalhando alguns temas filosóficos. E dessa vez, o tema é diversidade e formação identitária. Basicamente, a nossa identidade e a diferença. Né? Nós temos, quando a gente fala de Brasil, por exemplo, e pergunta da identidade, é sempre uma questão mais complicada, porque nós temos diversos elementos que entram na nossa formação. Ao mesmo tempo, a gente se pergunta se esses elementos todos têm voz nas narrativas que fazemos sobre a nossa origem. Se nós damos uma voz a cada um desses elementos, quais são as narrativas que imperam? Como o outro entra na narrativa da minha identidade? Quem é o outro? Quem sou eu? Então, nós temos, e já trabalhamos um pouco em filosofia política, a noção de que o espaço em que eu habito, ele é habitado pelo outro também. Tanto fisicamente, quanto em termos dos conhecimentos e ideias que eu tenho. Ainda que eu esteja lá isolada em Marte, mas eu utilizo conhecimentos, eu utilizo uma linguagem e elementos que trazem a presença do outro até mim. Eu não me faço sozinho, eu me faço a partir de uma relação com o outro que se dá num determinado espaço. Espaço da casa, espaço da escola, espaço da igreja, o espaço do clube, o espaço do time. Todos esses são espaços que me constituem também. O espaço ele é partilhado. E nesse espaço tem sempre um outro. Alter, de alteridade, vem daí. Eu, id, de identidade, também. É uma relação muito complexa que cria essa noção de identidade e autoridade. E alteridade. Não confundir com autoridade. Alteridade. Ok? Silva, por exemplo, ele coloca uma questão que é a identidade e a diferença partilham uma importante característica. Elas são resultado de atos de criação linguística. Dizer que são resultado de atos de criação significa dizer que não são elementos da natureza, não são essências, não são coisas que estejam simplesmente aí à espera de serem reveladas ou descobertas, respeitadas ou toleradas. A identidade e a diferença têm que ser ativamente produzidas. Elas não são criaturas do mundo natural, como uma planta, ou de um mundo transcendental, mas do mundo cultural e social. Somos nós que as fabricamos no contexto de relações culturais e sociais. E a identidade e a diferença são criações sociais e culturais. Basicamente, aqui, o Silva está reforçando esta noção de que não são diferenças da natureza. Quando eu tenho a noção de que existe um outro que não sou eu, é porque existe um contexto que me diz quem eu sou e quem é o outro, como eu sou, como esse outro é, como nós existimos no mundo. O que o faz diferente? É um ato que está aí naturalmente dado que eu olho simplesmente constato, mas o meu olhar já é condicionado pelos elementos culturais. Okay? Então, quando eu pergunto quem sou eu tenho uma construção de identidade autorreferente, autocontida e autossuficiente. Quer dizer o quê? Que eu pergunto a partir de mim, dos meus referenciais, daquilo que eu conheço. É uma positividade. Eu afirmo alguma coisa. Ok? Quem sou eu? Então, eu vou responder a partir dos elementos que eu conheço e que me definem. Eu afirmo o que eu sou, é sempre a partir
de algo que eu já conheço, algo que me disseram, alguma informação que eu tenho e que eu encontro neste mundo. Então, a identidade, ela marca, essa resposta, ela marca um conjunto de referências, de relações dialéticas, inclusão e exclusão. O que eu sou, quem sou eu? Eu sou Valéria, eu sou professora, eu sou brasileira, eu sou várias coisas, mas existe uma positividade do que eu sou e que implica automaticamente em dizer o que eu não sou também. Né? Olha, eu sou corintiana, eu não sou palmeirense. É parte da minha identidade. Então, existe um processo de dizer também o que eu não sou. De dizer que existem elementos externos na sociedade que não se aplicam a mim. Esta é a questão da negatividade, o que eu sou e o que eu não sou. Mas essas relações, elas são complexas, porque quando eu tenho que utilizar os elementos que estão na minha cultura, muitas vezes eu me encontro em uma encruzilhada em que há várias coisas que eu sou ao mesmo tempo, mas que podem ser consideradas excludentes por um outro. Né? Quando nós temos povos como os nossos, povos miscigenados, muitas vezes essa questão vem à tona. Né? Eu sou viking, como um grupo brasileiro, um grupo de pessoas recentemente reivindicou a sua ascendência viking no Brasil. Ok, mas essa suposta ascendência viking não exclui também a ascendência indígena. Nós temos esta afirmação por parte de um grupo que tem na sua construção de identidade a negritude, os fatores indígenas, os fatores europeus. Então, se torna mais complexo. Eu excluo muitas vezes ao dizer que eu não sou uma coisa e sou outra, mas as relações não são tão fluidas assim. Né? Várias coisas ao mesmo tempo. A nossa identidade, ela pode ser construída de vários elementos. E o outro? O outro pode ser visto como diferente, muitas vezes ao dizer eu não sou isto, pode acontecer disto ser visto, esse outro, dessa outra identidade, essa alteridade, ser vista como ameaça, estranheza, exótico, algo que não tem lugar no meu mundo. Ou eu posso ver o outro com as suas diferenças e como uma riqueza tremenda, que participa do meu mundo, que é meu igual, que é companheiro de expressão e de humanidade. Como eu opto por me situar e situar o outro nesse espaço que eu compartilho? Eu posso, quando vejo o outro como exótico, como diferente ou ameaça, construir preconceitos, que é um julgamento negativo sobre um outro grupo. O preconceito que é um pré-julgamento, é um pré-conceito, é o conceito que eu tenho antes de conhecer o outro. A partir do olhar, do que aquele outro me parece, com as informações que eu tenho no meu tempo, no meu gênero, na minha raça, etc. Então, eu olho para o outro com o meu olhar e eu julgo a partir do meu lugar. É assim que eu construo os preconceitos. E isso passa pela linguagem. Como eu me refiro, como eu defino esse outro. E passa pela ação. A Hannah Arendt, ela fala da ação que é a única atividade que se exerce diretamente entre os homens e a mediação de coisas ou matérias. Condição humana, pluralidade, pois os homens e não o homem habitam o mundo. Essa afirmação é muito interessante para trabalhar a identidade, porque ela traz a noção, primeiro, ela diz, os homens e não o homem habitam o mundo. Só nesse pedacinho a gente pode ver. Existe uma questão de igualdade, os homens, e de pluralidade, os homens. Como assim? Quando eu enfatizo a palavra homens, os seres humanos, eu estou
aplicando a vários seres a mesma definição, a partir das características comuns. Então, eu coloco que esses vários seres que eu caracterizo como seres humanos partilham de uma característica que lhes dá igualdade. E, portanto, não cabe desigualdade, não cabe um olhar de preconceito, não cabe um olhar de julgamento, não cabe um olhar que aumenta ou diminui algum deles de acordo com alguma característica que eu atribuo. E, ao mesmo tempo, a pluralidade, por quê? Está no plural, não é? Então, porque cada uma dessas pessoas que é portadora de igualdade tem diferenças individuais. Não são homogêneas. A sua igualdade lhes dá direito de se manifestarem conforme as suas individualidades. Não importa como aconteça, não importa como elas se manifestem ao mundo. Se elas se manifestam de uma forma que eu reconheço ou de uma forma que é estranha a mim. Há uma humanidade, não importa a forma como as pessoas se manifestam na sua pluralidade. Ainda que eu estranhe, ainda que eu olhe e fale, uau, existe um hijab? Será uma ameaça? Não existe? Não é mais ameaça? Em tudo há um humano, a igualdade e a pluralidade. E a antropologia, ela nos ajuda a pensar um pouco a antropologia filosófica, né? Porque essa ação política, no sentido de ação que se faz no convívio, ela depende muito das definições que nós temos, que o ser humano é. Ser dotado de igualdade e de liberdade, mas ela se traduz naquilo que o ser humano faz. O que eu faço para viver em sociedade? Eu estou em um ambiente em que viver em sociedade e respeitar o outro implica em alguma ação que para mim pode ser mínima, mas para o outro não é? O que eu faço para viver em sociedade? Viver a diferença, viver com o diferente. Isso também implica a construção de espaços que me permitam viver em um espaço em que a norma é esta, aqui, sendo eu alguém que vai viver assim. A diferença deve ter lugar. E a igualdade de condições para que cada um, na sua individualidade, possa construir a sua identidade. Esse outro, para mim, a diferença que eu construo é de uma identidade, ela é sempre formada a partir da minha identidade. Quando eu pergunto quem é o outro para mim, eu pergunto a partir de mim. Quem é o outro? Eu respondo a partir da minha referência. O outro em relação a mim. Então, a identidade e a diferença, elas são construídas a partir daquilo que eu vejo, daquilo que eu construo a partir das minhas referências culturais. Tá? Então, eu tenho a diferença que se relaciona à identidade, a identidade que afirma uma positividade, a identidade que é também uma negatividade, o que não é, o que eu sou, o que eu não sou, e identidade e diferença como elementos inseparáveis. Em resumo, isso nos ajuda a entender um pouquinho deste tema. Bom, o eu é a norma de descrição e avaliação do outro, por quê? Porque eu faço a partir da minha linguagem, da minha cultura. Mas eu posso buscar sair do meu lugar, ou pelo menos ouvir esse outro, né? Já que eu também sou construído a partir de referências que eu recebo desse outro. Alter, outro, e o eu também se constroem aqui. A Chimamanda Ngozi, por exemplo,
ela tem um vídeo, que vocês terão o link também, muito interessante sobre as narrativas únicas, aquilo que dizem que nós somos e aquilo que nós construímos. Quem nós somos, quem dizem que nós somos e como nós nos construímos. Existem muitas narrativas, existem muitos discursos sobre a nossa identidade. E nós precisamos ouvi-los todos. Quem são esses outros que habitam o espaço comigo e que habitam o espaço em mim, porque me constituem na medida em que eu sou fruto de uma série de interações culturais ao longo do tempo. A questão é, eu dou voz à diferença? No caso do Brasil, por exemplo, que nós temos na chegada, nessa construção violenta, inclusive do povo brasileiro, do ente político que se constitui o Brasil, que não é um ente natural, ok? Nós temos povos pré-cabralinos, povos africanos e povos europeus que vão moldar-nos durante a colonização. Entretanto, quando nós trabalhamos o quem sou eu, nossa identidade, muitas vezes a voz que fala a nós quem somos é a voz europeia, a voz portuguesa. Em um certo ponto até literal, porque nós fazemos isso em português, e esta língua ela vem com o colonizador. E repetimos o discurso do colonizador, o que, por exemplo, muitas vezes nos embranquece e nos faz apagar as vozes dos povos pré-cabralinos, que são os povos indígenas, e dos povos africanos que nos constroem, e apagar suas contribuições, seus discursos e suas vozes. Por exemplo, quando chegam aqui os portugueses, nós temos uma ocupação de aproximadamente 9.000 anos aqui. Nós temos povos, nós temos a Amazônia, um artefato mais antigo datado a 6.500 anos. Nós temos domesticação de plantas na Amazônia em 6.000 anos antes de Cristo. Que, entre os anos antes de Cristo, nós temos mudanças no padrão de organização. No ano 800 a 900, nós temos adensamentos populacionais, por exemplo. Nós temos enormes adensamentos que chegam a ter mais de 1 milhão de pessoas. Temos povos com suas línguas, sua tecnologia, um conhecimento ímpar da natureza e de como transformá-la, domesticando plantas, fazendo farinha, técnicas de construção adequadas ao clima. E somente em 1500 é que nós temos a chegada europeia. Então, esses povos que aqui estão, eles deixam legados que vão além de nomes de plantas e lugares e rios. São legados que nos falam, que estão em nós, que nos constituem, que estão na nossa língua e discurso, mas que também estão na nossa forma de comer, de nos relacionar com o espaço, nas tecnologias agrícolas que usamos, no conhecimento que temos da natureza. São parte da nossa identidade. Mas nós ouvimos essas vozes, nós nos reconhecemos essas vozes ecoando na nossa formação e na nossa cultura, construindo a nossa identidade, ou nós afastamos essas vozes e construímos a identidade do diferente, do outro, do indígena, que não sou eu sou, sei lá, viking. E nós temos aqui um pouquinho do que são, né, uma distribuição desses povos, objetos, artefatos. Há uma riqueza de povos, há uma riqueza de artefatos, de tecnologias cerâmicas, tecnologias de construção, tecnologias de plantação, que continuam presentes de alguma forma na nossa formação, mas que sistematicamente foram
eliminadas, inclusive fisicamente, muitas vezes. O outro é ameaça, é diferente. Essa ameaça pode me levar a eliminá-lo quando eu olho e não vejo que os homens habitam o mundo. Ou seja, há uma identidade em comum, a igualdade entre mim e entre esse outro que habita o mundo. E ele tem direito à sua diferença, ele não é homogêneo, ele não é igual a mim, eu não sou igual a ele no sentido de termos uma mesma forma de habitar o mundo. Nós somos iguais no nosso direito de habitar o mundo de forma diferente. Da África também, nós temos várias e várias heranças que vêm e que constituem a nossa identidade. A África que chega aqui por meio de povos escravizados, mas com uma tradição longa na construção, na metalurgia, fiação, agricultura. A África que é berço de algumas dos centros de estudo mais antigos do mundo, como a Biblioteca de Alexandria, que fica no Egito, todo mundo na África, né? A Universidade de Al-Qarawiyyi, a mais antiga do mundo, a de Al-Azhar, uma também das mais antigas, a Biblioteca do Mosteiro do Sinai, a mais antiga do cristianismo, a Biblioteca de Timbuktu no Mali, a mais antiga do islamismo. São legados que vêm para cá, legados de estudo, de tecnologia, que, quando esses povos chegam aqui escravizados, trazem também, relacionados à ciência, tecnologia, à língua, à alimentação, e que são fundamentais na construção da nossa identidade. Mas a questão é, nós continuamos a olhar como algo exótico, como o outro afastado, ou nós assumimos que essas vozes nos constituem, são parte da nossa identidade? Nós vemos como desigualdade ou como diversidade? Esse é o nosso desafio. Aqui está a referência, se alguém quiser dar uma olhada. E muito obrigada. Nos vemos na próxima aula.